Bom, então vamos começar falando de matriz inversa. Então, na aula passada a gente definiu matriz, aprendeu a fazer as operações com as matrizes. Agora, e aí as operações que existiam eram somar matrizes, subtrair matrizes, multiplicar duas matrizes e multiplicar um escalar por uma matriz. Né? Então, A mais B ou A menos B, A vezes B ou um número vezes uma matriz. O que não apareceu foi a divisão. Então, isso aqui não existe dividir matrizes, tá? Entretanto, mesmo não existindo divisão, a gente pode falar em matriz inversa, tá? Então, o que é o inverso de um número? Se tem lá o número 2. O inverso de um número é o meio. Então, é como se fosse uma divisão, né? Associado à ideia de divisão. Mas o que caracteriza o inverso de um número real é que quando você multiplica um número pelo seu inverso, dá o elemento neutro da multiplicação dos reais. E aqui é a mesma definição. Então, digamos assim, a gente pode dizer que a matriz A, uma matriz quadrada, tá? Reforçando que a gente só vai trabalhar com o inverso de matriz quadrada. É possível trabalhar com inverso de matriz não quadrada, mas aí a gente fala inversa direita, inversa esquerda. Aqui a gente vai falar de inversa dos dois lados para matriz quadrada. Então, A é inversível. Então, ela é uma matriz que tem inversa. Se existe uma matriz B da mesma ordem, tal que quando você multiplica a tua matriz original por essa matriz, tanto faz a ordem, tem que dar a matriz identidade, N por N. Né? Tudo aqui é N por N. Ok? Então, é a mesma ideia, a gente está expandindo a ideia dos números reais para as matrizes. Esta matriz B, quando ela existe, é chamada matriz inversa. Então, B é chamada matriz inversa de A. E denotada por A elevado a menos 1. Então, é assim que a gente denota a matriz inversa. Vou colocar aqui em cima, A elevado a menos 1. Não confundam com a transposta, que era o A elevado a T, minúsculo. Então, é A elevado a menos 1. Isso também não é 1 sobre A, tá? Porque não tem divisão. Então, a gente não pode escrever frações de matriz. Ok? Daqui a pouco a gente vai explorar um pouquinho mais sobre condições para uma matriz ter ou não ter inversa. O que eu vou fazer agora é fazer um exemplo mais pé no chão aqui de uma matriz 2 por 2. Então, vamos pensar numa matriz 2 por 2, ABCD. Se essa é a matriz A, quem é a inversa de A? Como que eu encontro essa matriz que quando eu multiplicar por ela, eu tenho identidade? Bom, exatamente fazendo isso, aplicando a definição. Então, eu quero uma matriz B, que eu não sei qual é, mas eu vou colocar letras aqui, que eu quero descobrir. Então, se eu quero descobrir, eu até vou chamar de X, Y, Z e W. Então, eu sei a ordem, né? Eu sei que se essa é 2 por 2, essa é 2 por 2. Então, eu tenho 4 coisas para descobrir. E a condição é que quando eu fizer A vezes B, tem que dar a identidade. Bom, então vamos lá. A vezes B, poderia ter feito na ordem contrária, equivalente. Isso aqui vai ter que dar a matriz identidade, que é 1 na diagonal principal, 0 fora. Bom, isso vai dar algumas contas, né? Eu já vou montar como se fosse um sisteminha aqui para eu colocar essas igualdades. Antes, vamos fazer a multiplicação desse lado aqui, ainda como matriz. Então, esse lado tem que fazer a conta. Aliás, essa matriz aqui vai
Preciso de mais espaço, né? Porque vai ficar um monte de letra, então vai precisar de mais espaço. Então, vamos lá. Então, primeira linha vezes primeira coluna. A vezes X mais B vezes Z. Primeira linha, segunda coluna. A vezes Y mais B vezes W. Segunda linha, primeira coluna. CX mais DZ. E última linha, última coluna. CY mais DW. Essa é a matriz desse lado, que tem que ser igual à matriz 1001. Então, a gente acabou de usar o que a gente aprendeu na aula passada de como multiplicar matrizes. Agora, a gente vai usar o conceito de igualdade. Quando que duas matrizes são iguais? Quando coordenada, entrada, elas são iguais. Então, isso ali, essa igualdade é equivalente ao seguinte sistema. A primeira entrada lá, 1, tem que ser 1. Essa segunda aqui, que é a primeira linha, segunda coluna, entrada 1, 2, tem que ser igual a 0. Essa aqui tem que ser também 0. E a última aqui, que é a 2, 2, tem que ser 1. Ok. Então, eu tenho um sistema aqui com 4 equações e 4 incógnitas, que é x, y, z e w. Não confundir com os valores que a gente tem, né? Os parâmetros a, b, c e d. Incógnitas. E aí, só que aí, esse sistema é o que a gente chama de sistema desacoplado. Duas das equações têm as incógnitas x e z. E as outras duas têm a y e w. Então, a gente pode dividir esse sistema em dois menores. Um que vai ser ax mais bz igual a 1 e cx mais dz igual a 0. E o outro que vai envolver y e w. Então, do primeiro aqui a gente vai achar x e z e do segundo y e w. Deixa eu ver se eu deixei mais espaço aqui. Não. Então, vamos fazer espaço aqui. Deixa eu apagar ali em cima. E agora a gente tem que resolver esses sistemas 2x2, que é uma coisa que vocês já faziam, né, no ensino fundamental, talvez não com tantas letras. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o x aqui nesse de baixo. Então, vai ficar x igual a menos dz sobre c. E vou substituir esse valor de x aqui no de cima. Então, vai ficar a vezes menos dz, ou seja, menos a dz sobre c, mais bz, igual a 1. Se eu colocar o z em evidência, eu tenho... Então, vou somar essas duas frações, ou seja, vou multiplicar por c aqui, por c aqui. E aí, eu posso somá-las e eu vou ficar com bc menos AD sobre c. Isso é igual a 1. Agora, eu posso passar isso para o outro lado, né? Dividindo. Divisão de frações mantém a primeira e inverte a segunda. Então, vai ficar c sobre bc menos AD. E esse é o nosso valor de z. Analogamente, ou na verdade, voltando agora com isso para cá, no lugar do z, coloca toda essa expressão. Esse c que está aqui em cima, corta com esse c que está aqui embaixo. O denominador é o mesmo, e em cima vai ficar apenas menos d. Então, o valor de x vai ser menos d sobre o mesmo denominador. Ok? Agora, se vocês olharem aqui, é muito parecido, né? Esse outro sistema, só que está trocado. O que antes era 1, agora é 0, e o que era 0, agora é 1. Então, a gente já achou z e já achou x. Da mesma forma, a gente pode fazer essa conta aqui para achar y e w. E agora eu vou colocar aqui no próximo slide, porque é onde a gente tem espaço, qual seria o resultado.
Então, se a matriz A, ela é A, B, C, D, a matriz inversa vai ser assim, ó. Aquele denominador que apareceu no X e no Z, ele vai aparecer em todos, tá? Que era ABC menos AD. BC menos AD. O X, a gente encontrou que era nessa posição aqui, menos D. XYZ, o Z que a gente encontrou, o numerador do Z foi C. Aqui, o W vai ser com o numerador menos A. E o Y vai ser com o numerador B. Você já vai entender como é que eu sei isso, porque existe outro jeito de você decorar, digamos, encontrar a inversa de uma 2 por 2. É um truquezinho. E eu estou usando isso para lembrar o que vai ali. Mas, basicamente, a técnica, né, a conta é resolver esses dois sistemas. Então, a gente resolveu esse, encontrou isso aqui, trouxe o x para cá, usei para cá. Depois você resolve esse, acha o y e o w, traz para cá, e você tem a tua matriz B, né, que é a tua inversa de A. Certo? Se ela existir, poderia não existir, mas nesse caso existe. Ok? Isso foi no caso 2 por 2. Se tivesse um caso, a mesma coisa poderia ser feita num caso 3 por 3. O que aconteceria no caso 3 por 3? Aqui eu não teria 4 entradas, eu teria 9. E aqui também 9. Então, eu não teria 4 equações, eu teria 9 equações. Que poderiam ser divididas em 3 sistemas de 3 equações, 3 incógnitas. Tá? Então, o problema ele vai escalando rápido, né? Se for 4 por 4, já vão ser 16 equações. Então, 4 sistemas de 4 equações. Então, não é, digamos, um jeito muito prático, mas ele sempre vai funcionar, né? Se você tiver paciência de fazer todas as contas, você sempre vai encontrar a inversa se ela existir, ou vai chegar à conclusão de que não existe. Vamos, então, fazer uma conta para o caso 2 por 2. Então, eu tenho essa matriz aqui, 1, 2, 3, 4, e eu quero saber quem é a inversa dela. Bom, então, eu poderia fazer o seguinte. Vou escrever minha inversa aqui, x, y, z, w. Não sei qual é ela. E vou multiplicar pela minha matriz lá. 1, 2, 3, 4 vezes x, y, z, w. Estou fazendo exemplos 2 por 2 para não ter tanta conta. Mas nesse caso aqui seria igual. Então, fiz a condição de que a matriz A vezes a sua inversa tem que ser a identidade. E agora eu vou chegar lá nos meus sistemas. Já vou separar aqui nos dois sisteminhas. Então, x mais 2z igual a 1. É essa entrada aqui que eu estou fazendo, né? Essa vezes essa. Agora, a outra que vai ter x e z é a segunda linha, primeira coluna. Vai ser 3x mais 4z. Que vai ter que ser igual, se é aqui e aqui, é essa aqui. O outro sistema vai ser a mesma coisa, só que com y e w. Então, y mais 2w. Só que isso equivale a esta entrada. E 3y mais 4w, equivalendo à última entrada aqui. Então, vamos resolver igualzinho eu fiz antes. Então, o x vai ser menos 4z sobre 3. Volto aqui. Menos 4z sobre 3 mais 2z igual a 1. Vou multiplicar tudo por 3 para assumir que essa fração. Então, vai ficar menos 4z mais 6z igual a 3. Então, ficou 2z igual a 3, portanto, z é 3 meios. Voltando com esse valor de z aqui, a gente chega que o x é menos 4 terços vezes 3 meios, ou seja, menos 2.
Então, já achei o x, já achei o z. Agora, aqui. Eu sempre vou começar aqui pelo que tem o zero, porque fica um pouquinho mais fácil, né? Não tem duas coisas aqui para substituir depois. Então, isolei o y, vou substituir agora. 3 vezes y. Então, 3 vezes isso aqui dá menos 6w, mais 4w é 1. Ou seja, menos 2w é 1. Então, o w é menos meio. Volto com o w aqui. Se o w é menos meio, o y vai ser menos 2 vezes menos meio. Ou seja, mais 1. Muito bem, então a minha matriz inversa, nesse exemplo, agora eu tenho que trocar aqui o x, que é menos 2, o y, que é 1, o z está nessa posição, 3 meios, e o w, menos meio. Então, todos estão aqui. Certo? Com números fica um pouco mais fácil de entender, né? Mas essa é a matriz inversa, tá? Claro que eu poderia ter usado a conta genérica que eu fiz. Eu fiz uma conta genérica aqui. Então, vamos ver. Se eu pegasse esta conta e substituísse os valores aqui, eu tenho que chegar na mesma coisa. Então, aqui, B vezes C, né? Então, aqui seria A, B, C, D. B vezes C é 6, menos A vezes D, que é 4. 6 menos 4, 2. Então, ficou 1 sobre 2 aqui na frente. Lá dentro, menos D, B, C e menos A. Certo? Então, se vocês agora fizerem o produto de número por matriz, entrando com esse valor aqui, né, multiplicando todas as entradas, a gente vai obter exatamente essa expressão aqui embaixo. Então, são dois jeitos, né? Você decorar essa coisa genérica ou você fazer o sisteminha. Daqui a pouco a gente vai ver a definição de determinante e vai ficar mais fácil de decorar isso aqui, digamos. Porque isso que está aqui embaixo desse denominador é um determinante. Na verdade, é menos o determinante. Ok? Dúvidas? Sugestão. Façam essa conta para uma 3x3. Vejam um exercício no livro lá, que peça a inversa da matriz 3x3 e façam para treinar, né? É mais uma questão de treino, de como resolver sistemas ali de forma organizada. Muito bem. Então, já vimos a primeira coisa da aula de hoje, que é matriz inversa. Nem toda matriz tem inversa. E uma ferramenta que ajuda a gente a entender quais tem inversa e quais não tem, é justamente o que a gente chama de determinante, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, o determinante, o que ele é? Dado uma matriz, a gente consegue associar essa matriz a um número real, que tem uma forma específica de calcular ele, que eu já vou mostrar para vocês. Esse número associado à matriz, ele consegue nos dizer coisas sobre a matriz. Então, esse número a gente chama de determinante de A. Denota assim, det A. E se o determinante for igual a zero, se o determinante da matriz for igual a zero, então, essa matriz não tem inversa. Pelo contrário, se o determinante for diferente de zero, então a matriz tem inversa. Então, essa é uma utilidade do determinante. Também aparece determinante na hora de resolver sistemas, classificar sistemas, enfim. Então, mesmo que eu ainda não tenha dito para vocês o que é o determinante, essa propriedade é bastante importante, tá? Inclusive, no nosso quiz vai ter um exercício que vai perguntar coisas associadas a essa propriedade. Então, assim, quando a gente vai explicar determinante, o mais didático, na minha opinião, é
começar com o caso 2 por 2. Diferente do que eu fiz lá na inversa, né? Eu mostrei o que era definição geral e trabalhei o exemplo do 2 por 2. Agora, eu vou primeiro fazer o exemplo do 2 por 2, do 3 por 3, depois a gente vai para a forma geral, porque a forma geral é um pouco mais complicada. Então, vamos pensar numa matriz A, B, C, D, 2 por 2. Essa é a nossa matriz A. O determinante de A é calculado da seguinte forma. É o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. E é isso. A vezes D menos B vezes C. Tá? Por exemplo, a matriz que a gente estava trabalhando antes. 1, 2, 3, 4. Determinante, se essa é a matriz A, aqui tem que tomar cuidado, né? Se eu chamei aqui de A, eu não posso pôr um igual aqui, porque agora eu vou escrever um número. Então, determinante de A, ele é 1 vezes 4, que é a diagonal principal, menos 2 vezes 3. Ou seja, 4 menos 6, que é menos 2. O determinante de A também pode ser denotado da seguinte forma, com essas barrinhas que parecem um módulo, tá? A matriz a gente usa ou colchete ou parênteses, né? Então, a matriz também pode ser escrita assim, parênteses, 1, 2, 3, 4. Agora, quando se coloca barrinhas retas, você está falando determinante da matriz, que é essa conta, nesse exemplo. Ok? Então, sempre diferencie o parênteses e o colchete dessas barrinhas. Muito bem. Agora, no caso da matriz 3 por 3, então eu vou fazer aqui uma matriz genérica 3 por 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tem 9 entradas. E qual que é o determinante dessa matriz? Se essa é a nossa matriz, vou chamar de B. Então, o determinante de B é o seguinte. Tem um truque que as pessoas gostam de fazer, que eu vou fazer aqui para vocês. Vou colocar de outra cor. Então, ó, tô escrevendo o determinante da matriz, com essa notação de barrinha. Só que agora eu vou trocar a cor aqui para colocar essas duas colunas auxiliares. Então, o que que se faz para facilitar a vida aqui? Repete as duas primeiras colunas da tua matriz. Vocês já vão ver por que isso acaba ajudando. Então, eu vou novamente trabalhar com outras cores aqui. Tem que ser cor clara. Vamos fazer amarelo. Então, é a mesma ideia da 2 por 2, tá? Você começa multiplicando a diagonal principal. Então, é A vezes E vezes I, nessa anotação. Só que você vai somar as outras possíveis diagonais, porque aqui só tem essa, né? Aqui não, você poderia juntar essa com esse G aqui. Por isso que a gente faz a cópia aqui, para facilitar e não ter que vir para cá. Mas seria essa vezes essa vezes essa. Então, B, F, G. E ainda o C como D e H. C vezes D vezes H. Então, a gente, por abuso de linguagem, diz as diagonais principais, né? Então, as diagonais principais, soma todos os produtos delas aqui. Essa mais essa mais essa. Agora, a gente vai fazer a parte das diagonais secundárias. Então, vou fazer aqui no verdinho. Só que a parte das diagonais secundárias, a gente vai subtrair. Então, vai subtrair essa C vezes E vezes G. Vai subtrair A vezes F vezes H.
e vai subtrair D vezes B vezes D vezes I. O nome dessa conta, ou desse método de cálculo de determinante de matriz 3x3 se chama regra de Sarrus. Deixa eu escrever aqui para vocês. Regra de Sarrus. Tá? E assim, existem vários métodos de cálculo de determinante, né? Usando cofatores, enfim. Usando a definição geral dele, né, no caso. Mas essas duas regras aqui, para 2x2 e 3x3, facilitam bastante a vida, na minha opinião. Eu prefiro fazer isso do que usar a tal das matrizes de cofatores, que eu já vou falar para vocês o que é. Então, é isso, diagonal principal menos diagonal secundária. E aí você tem essa conta com 6 elementos, e esse é o determinante de uma matriz 3x3. Determinante é só para matriz quadrada, tá? Então, vou colocar aqui, matriz é quadrada. A gente não fala em determinante de matriz não quadrada. O determinante, ele ajuda bastante em várias áreas da matemática. Quando você quer simplificar algum tipo de expressão. Por exemplo, lá em matemática 5, a condição de alinhamento de 3 pontos ou a área de um triângulo formado por 3 pontos pode ser escrita usando a fórmula do determinante. Então, é realmente uma ferramenta que vai ajudar a simplificar ali algumas expressões, né? Ao invés de escrever 6 parcelas, eu escrevo só isso aqui, certo? Deixa eu ver se eu deixei espaço para um exemplo. Deixei aqui. Vamos fazer aqui o primeiro exemplo, depois eu volto. Esse aqui eu já fiz, né? Então, vamos refazer, só para ficar registrado aqui no lugar certo. 1 vezes 4 menos 2 vezes 3. 4 menos 6 é menos 2. Agora essa aqui. Então, vamos lá, vamos fazer o truque de escrever aqui do lado as duas colunas. Então, e aqui embaixo agora, ó, veja, o meu cuidado é não começar aqui igual e começar a colocar aquelas parcelas, porque a matriz não é igual a um número. Então, eu vou escrever aqui embaixo, determinante da matriz. Agora sim. Então, primeiro essas duas. 1 vezes 3 vezes 1, 3, mais 2 vezes 4, 8, vezes menos 2, então vai ser menos 16. Só que é o menos do número, não da fórmula. Mais menos 1 vezes 0 vezes 0. 0. É muito bom quando a matriz tem zeros, porque as coisas somam. E cuidado, que menos 1 vezes 0 é 0, não é menos 1, tá? Eu vejo esse erro bastante. Agora, a gente vai para as diagonais secundárias, subtraindo, né? Menos 1 vezes 3 vezes menos 2 o menos com menos fica mais, e aqui fica 6, então é mais 6. Então, vai ser menos da fórmula, o resultado que deu aqui, 6. Menos da fórmula, resultado que deu aqui, 0. Menos da fórmula, resultado que deu aqui, 0. Ok? Veja que não tem perigo de se confundir. Tudo bem se você quiser começar daqui para cá, tá? Não tem problema. Onde tiver 3 alinhados assim na diagonal, você faz a conta. Então, juntando tudo isso, fica menos 22 mais 3, que é menos 19. E esse é o determinante dessa matriz aqui. Ok? Então, a gente sabe a partir disso aqui, por exemplo, que essa matriz tem inversa. Existe a inversa. E se vocês lembrarem lá, vou escrever mais uma vez aqui a inversa que apareceu lá. Apareceu assim. ABCD. Apareceu BC menos AD. E aqui apareceu menos D menos A, BC. Deixa eu voltar para conferir se minha memória tá boa. Menos B, ó, aqui em cima. Menos B, menos A, BC e BC menos AD. Então, essa era a forma da inversa. Então, o que eu vou fazer agora? Eu quero relacionar essa fórmula com o determinante.
Então, o determinante da matriz A genérica é A vezes B, A vezes D menos B vezes C. Então, estão vendo que aqui embaixo eu tenho o oposto, né? Menos o determinante. Tá só com o sinal trocado aqui em cima. Então, eu tenho aqui menos 1 sobre o determinante de A. Opa, igual não. Repito aqui. E se eu quiser jogar esse menos para dentro, então a fórmula da inversa vai ficar assim. 1 sobre o determinante de A. E dentro vai trocar o sinal de todo mundo. D, A, menos B, menos C. Então, se a tua matriz A é A, B, C, D, originalmente, o que é a inversa dela, né? No caso da 2 por 2. Basta você fazer na frente aqui o número 1 sobre o determinante da função, da matriz. E aqui dentro você vai trocar essas duas coisas de lugar. A e D você troca de lugar na diagonal principal. E os da diagonal secundária você troca de sinal. Troca de sinal. Então, a inversa é 1 sobre o determinante, que nesse caso é menos 2, troca de lugar, troca de sinal. Tá? Aí, se quiser jogar esse menos para dentro, ou até tudo para dentro, fica à vontade. Deve ficar menos 2, 1, 3 meios, menos meio, que é o que a gente tinha encontrado lá atrás. Ok? É mais rápido, né, do que fazer o sistema para chegar nisso aqui. Só que é uma decoreba, então você corre o risco de decorar errado. Troca de sinal e troca de lugar. Se você decorar errado e trocar as coisas ao contrário, já era. Então, fica a critério de vocês usar esse truque ou não, mas só para mostrar que o determinante aparece aqui na inversa. E aqui dá para ver também, né? Por que a inversa só existe quando o determinante não é zero? Porque se isso aqui fosse zero, né, tem que ser diferente de zero, porque se fosse zero, está no denominador, isso aqui não existiria. Ok? Então, tá tudo bastante relacionado. Agora, a inversa da 3 por 3, aí não tem uma regra, pelo menos que eu conheça, tão fácil de ver assim, né? Se a gente for calcular a inversa dessa matriz aqui, vai dar uma coisa que talvez até dê para enxergar o determinante de alguma forma, mas não dá para fazer assim tão simplesmente. Deixa eu voltar aqui. Então, a gente falou de matriz 2 por 2, matriz 3 por 3, fiz o exemplo. Só que eu quero apenas comentar o que seria o determinante de matrizes de ordem maior que 3 por 3. Então, eu peguei aqui esse trecho lá do Wikipédia, em português, só para mostrar para vocês, né? Aqui, então, tem a fórmula, ou uma fórmula possível para o determinante da matriz. Então, é um somatório, ou seja, são n parcelas, onde n é a ordem da matriz aqui. E aí, o que são esses A e J's aqui? Então, você tem lá a tua matriz, né? Com os A's. Aqui não tem 3 pontinhos. A1, 2, assim por diante. A1, N, até lá embaixo. AN1, AN2, ANN. Uma matriz quadrada. Então, essa regra, que é o teorema de Laplace, está escrito aqui, ou a regra de Laplace, para calcular determinantes, consiste no seguinte: você vem aqui e escolhe uma coluna. Digamos que eu escolhi essa coluna aqui, da minha matriz. Esses A e J's, variando J. Essa aqui é a fórmula da linha, desculpa. Então, é essa aqui. Essa aqui. Não vamos olhar a de cima, também funciona, que seria fixando a linha, tá? Então, aqui é fixando a linha I. E aqui é fixando a coluna J, que é o que eu fiz. Eu fixei a coluna J igual a 2. E aí, eu vou, a cada parcela, variando a linha. Então, eu começo aqui, depois eu venho para a próxima linha, depois venho até acabar aqui. Então, esses números aqui são esses números aqui.
E esse aqui, parece uma matriz, mas tem índices, são números, tá? Essa anotação até não gosto muito, porque está usando uma letra maiúscula para número, né? Então, é um número formado da seguinte forma: uma potência de menos 1, para trocando o sinal aqui, e o expoente é a soma da linha com a coluna. E essa aqui, esse número aqui, também é um número, é o determinante da matriz que se obtém eliminando da matriz original a linha I e a coluna J. Então, você está aqui, você começa aqui. Você, nesse passo, elimina essa linha e essa coluna. Se a tua matriz era N por N, você eliminou uma linha e uma coluna, você recaiu numa matriz, a rigor não posso chamar de C e J, mas vou chamar de C aqui por um instante. Ou até vou chamar de C, no caso, eliminei o 1, 2, né? Vou chamar de C, 1, 2. Numa matriz N-1 por N-1. Mas esse número aqui é o determinante dessa matriz, tá? Então, quer dizer, você reduz o cálculo de uma N por N ao cálculo de N determinantes de N-1 por N-1. Se a tua ordem da matriz for 4 por 4, ok, porque baixou para uma 3 por 3, que eu acabei de ensinar a calcular o determinante. Mas se for uma matriz de ordem 10, você vai baixar para a ordem 9. Aí, para fazer isso aqui, você aplica de novo. Daí você vai baixar para a ordem 8, daí você aplica de novo, e assim até chegar na ordem 3 ou 2, que é o que você sabe fazer. Né? Isso estou falando para fazer à mão. Tá? Então, isso aqui que é o Teorema de Laplace, só para mostrar que é possível calcular determinante de matrizes maiores. A gente não vai trabalhar isso, não vou cobrar isso de vocês, mas é possível por esse método. Outro método que eu gosto bastante, na verdade que é o meu preferido, é o escalonamento, que a gente vai aprender na próxima aula. Esse método é muito potente tanto para resolver sistemas, quanto para achar inversa de matriz, quanto para achar determinante de matriz, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como fazer isso na próxima aula, e eu prefiro usar esse método, que é um método para todas as coisas, do que ficar, né, entendendo esses métodos muito específicos. Mas, se algum dia vocês verem na frente de vocês, cálculo determinante usando Laplace, é esse tipo de conta aí que vai ter que ser feito. Ok? Com isso, fechamos determinante. Então, o foco hoje foi determinantes 2 por 2 e 3 por 3. Dica de exercício: escolha uma matriz, ache um determinante de uma 2 por 2 e de uma 3 por 3. Agora, vamos então à última parte, que são os sistemas lineares. Então, primeiro eu coloco aqui para vocês a definição de sistemas lineares, bem genérica, né? Então, o que são sistemas lineares? São conjuntos de equações onde as variáveis, que são aqui eu representei por x1, x2, xn, elas não estão elevadas ao quadrado, nem tem raiz, nem estão no denominador, tá? As variáveis, elas têm que aparecer assim, só elas, lineares mesmo, né? Não pode ter exponencial, enfim, seno, cosseno associado às variáveis, tá? Então, o x1 aqui, x2 até xn são as variáveis, que a gente chama de variáveis, que é o que a gente quer descobrir, os valores. E elas é nelas que você tem que olhar a linearidade do sistema. Elas não podem ter nada além de coisas multiplicando elas, números multiplicando elas, aliás, né? Não pode ter uma variável vezes a outra, porque isso daí já é uma coisa quadrática. Então, aqui a gente está com N variáveis, tá? Então, a gente está começando agora a ver coisas com mais de uma variável. Não é só X, são várias. Essas coisas aqui na frente, a gente chama de coeficientes. Então, esses A e J todos aqui é o que a gente chama de coeficientes, que são números, tá? São
parâmetros que vão ser substituídos. E os B's aqui, vou chamar de BI, porque está associado à quantidade de linhas, né? Quantidade de linhas que eu tenho aqui, por isso tem M de linhas. Esse é um sistema M por N. M equações com N de navio incógnitas ou variáveis. Essas variáveis também podem ser chamadas de incógnitas, é o que a gente quer descobrir. Então, esses BIs, eles são chamados coeficientes independentes ou termos independentes, coeficientes livres, chamar de termos independentes. Então, esses são esses 3 tipos de coisa que tem no nosso sistema, tá? Então, a ordem dele pode ser qualquer, né? Natural por natural. E eu já vou dar um exemplo com números. Então, a gente pode escrever esse sistema usando matrizes. De que forma? Aqui é um produto de matrizes, tá? Essa aqui é uma matriz coluna, que a gente diz quando só tem uma coluna. Aqui também é uma matriz coluna. E aqui é uma matriz, ó, M linhas por N colunas. Aqui é N linhas por uma coluna. E aqui é M linhas por uma coluna. Se vocês lembrarem da regrinha de multiplicação, tá batendo aqui os índices. E se a gente fizer exatamente primeira linha vezes essa coluna com x aqui, vai dar essa primeira parte aqui em cima, né? A1 vezes x1 mais A12 vezes x2 e assim por diante até A1n vezes xn. Tudo isso tem que ser igual a B1. Então, aquilo lá atrás que eu fiz de a partir de uma igualdade de matrizes, escrever um sistema, agora eu estou fazendo o contrário. A partir de um sistema, estou escrevendo a igualdade de matriz. Então, isso aqui é o que a gente pode chamar de escrita em forma matricial, né? Poderia ter um exercício, escreva o sistema na forma matricial. Então, é isso. Fazer uma matriz para os coeficientes, uma matriz para as incógnitas e uma matriz para os termos independentes. Separa cada um numa matriz e você tem um sistema escrito matricialmente. Isso aqui é interessante porque essa matriz de coeficientes aqui, estudar o determinante dela, por exemplo, vai nos permitir saber se o sistema tem ou não solução, enfim, classificar ele. Deixa eu ver se eu deixei espaço aqui para um exemplo. Deixei. Então, para tentar enxergar as coisas um pouco melhor, com menos letras, eu escrevi aqui da mesma forma que eu escrevi lá em cima, só que é o caso de um sistema 2x2. Tá? Então, o caso 2x2 ficaria naquela notação escrito assim, né? Que, se eu fosse escrever como matriz, ficaria A11, A12, A21, A22, que multiplica x1 e... Ah, não, tá certo. x1 vezes x2, sobre x2 aqui, B1, B2. Então, essa aqui é a escrita matricial desse sistema 2x2. Na prática, a gente costuma não escrever com as entradas da matriz, assim, bonitinho, né? A gente acaba escrevendo com letras. Então, ficaria A, B, C, D, vezes meu vetor. Isso aqui também é chamado vetor, tá? É uma matriz coluna ou vetor. Ou matriz coluna. Vocês devem ter ouvido falar em vetor, talvez em física. É exatamente a mesma ideia. Igual a EF. Esse E aqui não é o E lá de matemática 1, 2, 2,73. É só uma letra. E aqui eu escrevi ainda de uma terceira forma, que seria exatamente com números, né? Então, quais são os números aqui? São os coeficientes. O que acompanha o x e o y na primeira linha, o x e o y na segunda linha. X, y. Vejam que eu poderia até estar
Poderia até estar escrito ao contrário, mas o que acompanha o y tem que vir aqui, nessa coluna, porque é ele que vai multiplicar pelo y quando eu for multiplicar aqui. E aqui 0 menos 1. Né? Então, se eu fizer a conta, 1 vezes x mais 2 vezes y, 3 vezes x menos 1 vezes y, essa é a matriz desse lado. Que quando eu igualo as matrizes, eu chego exatamente aqui. Então, essa passagem de matriz para sistema, sistema para matriz, é interessante que vocês dominem. Não é nada difícil. Ok. E agora, então, a gente vai fixar nossa atenção justamente no caso 2 por 2. Porque sistemas maiores, eu gosto de trabalhar com a técnica de escalonamento, que é o que a gente vai ver na aula que vem. A aula é dedicada a escalonamento. Mas, então, no caso 2 por 2, a gente vai estudar ele especificamente para que vocês conheçam todos os conceitos envolvidos. E na próxima aula, a gente vem com uma nova técnica, que é o escalonamento, e estuda os mesmos conceitos. Tá? Então, bom, como que a gente resolve um sistema 2 por 2? A gente já resolveu aqui, né, na hora de achar a matriz inversa, vários sistemas 2 por 2. E vocês já estão acostumados a resolver sistemas 2 por 2. Talvez vocês lembrem lá do ensino fundamental de exercícios do tipo, uma fazenda tem tantas galinhas e tantos porcos, ou tem tantas cabeças, né, entre galinhas e porcos, e tem tantos pés. E quantas são as galinhas, quantos são os porcos? Pensando que toda galinha tem 2 pés e todo porco tem 4 pés. Então, esse tipo de problema, né, que envolve descobrir duas coisas, dando condições, é o que vai resultar nesses sistemas aqui. Então, eu escrevi aqui tanto na forma de sistema, quanto na forma matricial. Então, com o sistema, imagino que vocês conheçam aí 2 jeitos principais de resolver. Então, o primeiro é conhecido como substituição, que é isolar uma variável aqui. Então, nesse exemplo, eu isolaria o x, por exemplo, ficaria f menos dy sobre c. E aí você substitui, por isso o nome substituição, na outra equação. Então, ficaria o a vezes o x, que é toda essa coisa aqui. Repete o resto. A sua equação ficou com uma incógnita só, que é y. E a partir daqui, você vai isolar o teu y, né? E y vai ser igual a alguma coisa. Vamos fazer a conta. Então, para fazer a conta, não consigo fazer a conta tão rápido assim. Preciso de passos intermediários. Mas é exatamente a conta que eu fiz lá para achar a inversa. Então, vamos lá. Tudo que tem y eu vou deixar desse lado, que no caso aqui é menos ADC, y, né? Mais BY. E o que tem número, eu vou deixar do outro lado. A menos AF sobre C. Isolo o y, fica menos AD mais B sobre C, né? E aqui eu vou já, tipo, tirar um mínimo aqui. Mesma coisa aqui. Então, fica EC menos AF. Portanto, o teu y fica... Esse C está dos dois lados, eu vou cortar. Aqui, vejam que a gente considerou desde o início C diferente de zero, né? Para conseguir fazer essa conta. Se não fosse o C diferente de zero, algum deles que fosse diferente de zero, a gente isolaria esse, né? Dividiria pelo que não é zero, claro. Então, ficaria aqui EC menos AF sobre... Vou escrever aqui o contrário, vou trocar o sinal aqui em cima, para eu poder escrever AD menos BC, que a gente já sabe que é o determinante da nossa matriz A. A matriz A está aqui. Então, AF menos EC sobre o determinante de A. Isso seria o valor do y. Para voltar, para achar o x, a gente voltaria para cá. Vou parar aqui por enquanto, depois se precisar eu acho o valor de x.
Agora, outro método que vocês devem ter visto é o de adição, subtração de equações. Que a ideia era assim, né? Você tinha lá tua matriz, tua equação ax mais by igual a e. Cx mais dy igual a e. Eu estou fazendo aqui com letras para ser genérico, mas poderiam ser números. Você vai somar as equações de modo que zere uma das variáveis, né? Só que aí, para isso, você tem que ter aqui o oposto, né? Se aqui é A, que teria que ser menos A. Quando não é igualzinho, você, antes de somar, multiplicava a equação de cima por algo que, quando você somasse, eliminasse uma das equações, das incógnitas. Então, nesse exemplo aqui, seria por menos C sobre A. Porque quando eu multiplicar menos C sobre A, o A vai embora e vai ficar menos C, que quando eu somar com C, vai zerar. Aqui no B vai ficar menos BC sobre A, que quando eu somar com o de baixo vai ficar assim. E aqui não posso esquecer que se eu multipliquei de um lado, tem que multiplicar do outro também, né? Então, ficaria menos EC sobre A mais F. E eu teria, então, o meu Y como menos EC mais AF, aqui somando as equações. Aqui também, somando, sobre AD menos BC, porque os A são iguais, foram embora. Então, aqui nesse método eu tive que ter o A diferente de zero para essa conta funcionar. Mas se vocês olharem aqui, ó, é igualzinho, né? Ou aqui, enfim. É igualzinho. Então, esses dois métodos são equivalentes. Esse método aqui é, na verdade, o escalonamento, só que no caso particular de duas equações apenas. E é esse método que a gente vai depois estender para sistemas maiores, tá? De ordem maior, né? Então, aqui é 2 por 2, mas a gente vai querer trabalhar com todo tipo de ordem. Ok? Então, é assim que a gente resolve um sistema 2 por 2. Por enquanto, vocês podem escolher o qual vocês quiserem, mas eu já adianto que é esse método aqui que a gente vai expandir depois, de forma organizada. Então, podem treinar mais um sistema aí, de repente, usando essa coisa da adição aí. Tá? Ok. Então, sabemos resolver um sistema. Agora, a segunda coisa é classificar um sistema. Então, para classificar um sistema, quais são os tipos de classificação? A classificação é feita com base no número de soluções que o sistema tem. No ensino fundamental, normalmente a gente trabalha com sistemas que sempre têm solução e tem uma única solução. Agora, a gente vai trabalhar com outro tipo de sistemas. Eu já vou dar exemplo com números de cada um desses tipos. Mas, então, você pode ter uma solução para o teu sistema. Você pode ter 0 soluções, não ter soluções. E você pode ter infinitas soluções. Quando a gente tem uma solução, a gente diz que o sistema é um sistema possível de resolver, tem solução e determinado. Essa solução é específica, única. A gente apelida isso de SPD. Quando o sistema não tem soluções, a gente diz que o sistema é impossível, não tem como resolver. E a gente apelida isso de SI. E quando tem infinitas soluções, é um sistema possível, tem soluções, só que indeterminado, porque você não consegue determinar uma única solução para ele. Ok? Então, essas são as 3 classificações existentes: SPD, SI e SPI. O
que mais eu posso dizer sobre essas classificações? Tem uma propriedade que diz o seguinte: o sistema SPD, se e somente se o determinante da matriz de coeficientes, que é essa que está aqui na frente, ele não é zero. Tá? Então, se o determinante é diferente de zero da tua matriz de coeficientes, então determinante, se for diferente de zero, é SPD, com certeza, porque a ideia é assim, ó. Você tem o teu sistema, que é um A vezes um vetor de incógnitas, igual a um vetor de termos independentes. Quando você tem o determinante diferente de zero, existe a inversa. Então, você pode vir aqui e multiplicar dos dois lados pela matriz inversa. E aí, você vai ficar com identidade vezes o teu vetor de incógnitas e desse lado assim. Então, identidade vezes uma matriz é a própria matriz, é o termo, o elemento neutro. Então, a tua solução é dada dessa forma. Basta inverter a matriz e multiplicar ela por esse vetor que está aqui. Tá? Então, essa seria uma justificativa, talvez, né, para esse caso. Agora, quando o determinante é zero, você pode ter o SPI ou o SI. Tá? Não tem como saber qual dos dois vai ser apenas olhando o determinante. O determinante vai ser zero, então vai ser um desses dois. E a gente vai ter que olhar outra coisa para decidir se é SPI ou SI. Tá? Eu vou dar exemplos, né? E na próxima aula a gente vai expandir um pouquinho, vai olhar com detalhe tudo isso. Sobre classificação, eu acho que é isso. Todos os nossos sistemas, sejam 2x2 ou outros, vão estar classificados nessas três coisas. Bom, passemos agora então à representação geométrica de um sistema 2x2. Então, cada equação desse sistema 2x2 é uma equação de reta. A gente aprendeu em matemática 1 as equações de reta, né? Na verdade, não vimos equações de reta, vimos funções de primeiro grau, que eram da forma y igual a ax mais b, né? Ou f de x igual a ax mais b. Então, aqui são equações de reta mais gerais, como se a gente passasse tudo para o mesmo lado, né? Então, ax menos y mais b igual a zero. E a gente permite também colocar coeficientes aqui na frente do y, porque a gente agora permite retas verticais, que a gente não tinha lá. Então, é isso que significa a equação de reta, tá? Por isso que eu estou falando que é uma equação de reta. A gente vai ver isso com cuidado em matemática 5. Então, em matemática 5, quem já fez eventualmente, isso aqui é a equação de reta, né? Forma geral da equação de reta, onde o E e o F estariam do outro lado. Mas quem não fez ainda matemática 5, confia em mim, faz uma análise lá associada à matemática 1. E isso aqui, então, cada uma delas é uma equação de reta. Então, a representação, esse sistema, ele significa a interseção de duas retas no plano. Tá? Então, você vai ter lá uma reta e uma segunda reta, que pode estar intersectando a primeira, pode estar paralela à primeira, ou pode, inclusive, ser coincidente, né? Estar em cima da primeira. Essas são as três posições possíveis de retas no plano. Elas têm um ponto em comum, elas são paralelas ou elas são o que a gente chama de coincidentes, tá? Então, vou colocar aqui. Retas podem ser coincidentes, podem ser paralelas ou podem ser concorrentes. As retas concorrentes, elas têm um ponto em comum. E elas vão estar associadas ao SPD, que tem onde o sistema tem uma solução. As paralelas têm 0 pontos em comum. E elas estarão associadas aos sistemas impossíveis, porque não tem solução. 0 pontos que funcionam.
E as coincidentes têm infinitos pontos em comum, porque são todos os pontos da reta. E estão associadas ao SPI, possível indeterminado. Ok? A gente já vai passar lá para o GeoGebra para dar uma olhadinha nisso. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês alguns exemplos aqui, daí a gente vê esses exemplos no GeoGebra, tá? Então, vamos ver o primeiro exemplo aqui, né? Então, a gente tem esse sistema que eu vou, então, resolver com vocês aqui para treinar aquela coisa da adição, fazendo assim, multiplicando a primeira equação por um número, no caso aqui, menos 3, que é o número que, quando eu somar aqui, vai dar 0. Aqui, menos 6, menos 1, e aqui, 0, menos 1. Então, multiplica a primeira equação por esse número, soma com a segunda, obtive isso aqui. Isolando, então, temos y é 1/7. Se a gente voltar com esse valor de y aqui na primeira equação, opa, aqui é mais, x mais 2 vezes 1/7 igual a 0. Então, o x vai ser menos 2/7. Então, a solução do nosso sistema vai ser o ponto 1/7, 2/7. E aí, a gente já sabe, né, que se tem um ponto de interseção é porque isso representa, esse sistema representa duas retas que se intersectam. Então, vamos ver lá no GeoGebra como é que ficaria isso. Olha, então eu escrevi aqui justamente as duas equações que estão lá, né? A primeira e a segunda. E estão aqui desenhadas as retas e o seu ponto de interseção, que é aqui o 1/7 menos, menos 2/7, 1/7. Ok? Então, aqui está a representação geométrica daquele primeiro sisteminha. Voltando para o nosso próximo exemplo. Deixa eu corrigir aqui, porque faltou sinal, né? Aqui tá errado, né? O 1/7 é aqui. Opa. 1/7 é aqui, porque é o y. E aqui é o x. Menos 2/7, 1/7, na verdade. O GeoGebra me ajudou a ver que eu tinha escrito errado. Vamos agora para esse segundo exemplo. Então, eu aproveitei a primeira equação dali, mas mudei a segunda equação. Então, vamos tentar fazer da mesma forma. Multiplicar por um número que, quando eu some as duas equações, zere a parte do x. Nesse caso, zerou também a parte do y. Eu nem olhei para isso, mas ele zerou. E aqui, 0 menos 1. Então, eu obtive 0 igual a menos 1. Isso aqui é um absurdo, né? É uma coisa que é mentira, nunca acontece. Então, esse sistema é um sistema impossível, não tem solução, tá? A solução do sistema é vazio, sem solução. Voltando aqui, né? Esse é um SPD, porque tem uma única solução. Então, no sistema impossível, ele quer dizer, então, que essas equações representam retas paralelas. Então, se a gente for lá no GeoGebra, eu escrevi as duas equações. Então, a primeira é a mesma, a segunda é essa aqui. Observe que, de fato, são retas paralelas. Essa é a representação geométrica daquele sistema. E, finalmente, o último exemplo. Agora, eu alterei as duas equações. Então, mesma coisa. Vamos multiplicar a de cima por um número que, quando eu somar com a de baixo, dá 0. Menos 4 mais 4, 0. Menos 2 mais 2, 0. Agora eu obtive 0 igual a 0. Que é uma coisa que é verdade, mas que não me dá muita informação, né? Eu queria achar x e y, igual eu achei aqui. Nesse caso, quando eu chego em 0 igual a 0, é porque eu tenho um SPI. É porque não é qualquer coisa, mas existem infinitas soluções, infinitos pontos
que quando eu substituir aqui, no x e no y, vai dar certo. Então, por exemplo, se eu pegar x igual a 1 e y igual a 0, vai dar 1 mais 0 igual a 1, funcionou. Aqui vai dar 2 mais 0 igual a 2, funcionou. Agora, se eu pegar aqui, vamos pensar um outro que dê certo, né? Então, eu peguei um que dava 1 e 0. Vamos pegar agora um que dá 1 e 0, que seria o ponto no x0 e no y tem que ser meio. Então, estou testando aqui a partir da primeira equação. Então, daria 1 igual a 1, e aqui mesma coisa, aqui é zerar, aqui é dividir por 2, igual a 2. Certo? Então, eu já achei 2 pontos. Se eu pegar qualquer ponto que satisfaça a primeira, ele vai também satisfazer a segunda. Até porque a segunda, vejam que é a mesma equação, só que ela foi multiplicada por 2, né? Então, isso aqui é um indício de que é um possível indeterminado. Então, se a gente for lá para o GeoGebra, a gente vai ver essas duas equações, são as últimas aqui. E as duas são coincidentes, olha, elas são a mesma reta. Ok? Então, voltando lá, temos aqui retas coincidentes, né? Uma em cima da outra. Então, são esses 3 tipos de sistemas que a gente vai encontrar. Na próxima aula, a gente vai ver sistemas de ordem maior, tá? Mas mesmo no 2x2, a gente já tem o exemplo de todos que podem ser encontrados. Então, para terminar, eu quero fazer esse exemplo aqui, que pergunta o seguinte. É um exemplo que tem essa letrinha M, né, esse parâmetro, e ele está pedindo para dizer para quais valores de M o sistema não tem solução. Bom, então a gente pode lembrar daquele critério, que quando o determinante da matriz de coeficientes é zero, a gente tem SI ou SPI. E quando o determinante da matriz é diferente de zero, a gente tem SPD. Não ter solução é o quê? É SI. Então, se a gente quer ter um SI, a gente precisa ter determinante zero. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar essa matriz, escrevendo o sistema matricialmente aqui, completinho. E calcular, então, essa aqui é o que eu estou chamando de A, né? Vamos calcular o determinante de A, que é o determinante de M1, 4M. Ou seja, M ao quadrado menos 4. Se eu quero esse I, tem que ser igual a zero. Então, isolando o M, ele tem que ser mais ou menos 2. Certo? Mas vejam que essa aqui é uma condição necessária para ser sistema impossível, mas não é suficiente, porque determinante igual a zero pode te levar a ter um SPI. Então, vamos voltar com esses valores aqui para a gente ver o que está acontecendo, entender o que está acontecendo. Eu vou levar os dois juntos, tá? M é mais ou menos 2, x mais y igual a 1, 4x mais ou menos 2, y igual a 2 vezes mais ou menos 2. Poderia fazer as contas separadas, com mais primeiro, com menos depois, mas vou fazer elas juntas. Aqui, né, eu posso escrever como mais ou menos 4, escrever aqui. E aí, a gente já está vendo aqui que há a de baixo aqui, né, o dobro da de cima, exceto por esse cara aqui do lado. Então, vamos fazer assim, vamos multiplicar de cima por 2. Vai ficar mais ou menos 4 mais 2 igual a 2. E a de baixo eu vou manter. 4 mais ou menos 2 igual a mais ou menos 4. Então, vejam que se eu escolher o mais, né, agora vamos olhar separadamente. Se eu escolher o mais, eu vou ter a equação de cima, a parte de esquerda dela igualzinha de baixo, né? Mais 4 mais 2, mais 4 mais 2.
mas aqui eu vou ter 2 e mais 4, que é diferente. Então, eu estou exigindo que isso seja igual a 2 e a mesma coisa seja igual a 4. Então, isso é uma contradição. Eu chego que 2 é igual a 4, tá? Então, no caso do mais, sistema impossível. Agora, se eu escolher o menos, vai ser menos 4 mais 2. E aqui 4 menos 2. Então, eu tô com o oposto. Eu vou escrever aqui, menos 4x mais 2. E aqui embaixo também vou escolher o menos. Para todos. Então, veja que a de cima é quase o oposto da de baixo. Eu vou escrever a de cima trocando o sinal de todo mundo. Aí, ela fica igualzinha de baixo, exceto, de novo, por esse aqui. Então, não tem como isso ser menos 2 e isso ser 2, menos 4 ao mesmo tempo. Então, também é um SI no caso do menos 2, do negativo, tá? Então, a resposta aqui é que o M é igual a mais ou menos 2. Tanto mais 2 quanto menos 2 vão gerar sistemas impossíveis. Se vocês quiserem jogar esse sistema lá no GeoGebra, né? Essa linha e essa linha, com o 2, depois com menos 2, vocês vão ver que nos dois casos vão dar retas paralelas. Essa paralela a essa. Ok? Então, se fosse escrever em termos de conjunto de solução, seria menos 2 e 2. Ok? Então, o que é importante nesses exemplos, nesses exercícios que tem essas letras, né? E a gente vai trabalhar mais disso na próxima aula. Você primeiro analisar o determinante já deve te dar uma condição aqui com 1 ou 2 números, e depois substituir este valor e analisar, fazer a análise final para diferenciar entre esses dois aqui, tá certo? Para ser SPI, aí nessa análise final eu teria que ter equações idênticas aqui, teria que chegar em equações idênticas, né? Alinhando aqui a parte da esquerda, a parte da direita teria que ser igual. Agora, se você alinha a parte da esquerda da direita fica diferente, aí é impossível. Beleza?